Se você ama mistérios e investigações, está no lugar certo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum caso. Prepare-se para adentrar na mente de um dos assassinos em série mais perturbadores de todos os tempos. Jeffrey Dahmer, conhecido como o Cannibal de Milwaukee, não só tirou a vida de 17 homens e garotos, mas também violou os limites da sanidade humana com atos de canibalismo, necrofilia e desmembramento. Sua história não é apenas de assassinato, mas de um mergulho profundo na escuridão da mente humana. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin. Filho de Lionel e Joyce Dahmer, sua infância foi marcada por um comportamento inicialmente descrito como enérgico e feliz. Porém, tudo mudou após uma cirurgia de hérnia inguinal, pouco antes de seu 4º aniversário. A partir daí, Dahmer começou a se tornar cada vez mais retraído e apático. O ambiente familiar contribuía para seu isolamento. Seus pais, frequentemente envolvidos em discussões intensas, negligenciaram o afeto que um jovem Jeffrey precisava. Sua mãe, lutando contra problemas de saúde mental e viciada em remédios, e seu pai, absorto em suas pesquisas acadêmicas, deixaram Jeffrey em um vazio emocional profundo. Durante sua infância, Dahmer demonstrou um interesse mórbido por coisas incomuns. Aos 10 anos, ele perguntou ao seu pai o que aconteceria se ossos de galinha fossem mergulhados em alvejante. Lionel, achando que era apenas uma curiosidade infantil, mostrou a ele como usar produtos químicos para preservar ossos. Mal sabia ele que essa curiosidade infantil evoluiria para algo horrível no futuro. Na adolescência, o comportamento estranho de Dahmer se intensificou. Ele fingia ataques epilépticos e fazia piadas bizarras na escola, o que o tornava alvo de chacotas, mas também despertava uma curiosidade mórbida entre seus colegas. Muitos achavam engraçado, mas Dahmer estava apenas começando a explorar seus impulsos mais sombrios. Ele começou a se interessar por dissecação de animais que encontrava mortos e montou um cemitério improvisado no quintal de sua casa. A linha entre a curiosidade científica e a obsessão mórbida foi se dissolvendo rapidamente. Ele também começou a beber em excesso, numa tentativa de apagar as fantasias perturbadoras que começavam a se formar em sua mente. Foi também durante essa fase que ele se descobriu como homossexual, mas nunca compartilhou isso com sua família. Suas fantasias sexuais começaram a se entrelaçar com seu crescente desejo por controle absoluto sobre outro ser humano. Aos 16 anos, ele começou a imaginar como seria se tivesse um homem sob seu total domínio, fantasiando até mesmo sobre ataques violentos. Em uma ocasião, ele chegou a se esconder com um taco de beisebol, esperando o momento certo para atacar um corredor, mas a oportunidade nunca se concretizou. Aos 18 anos, Dahmer cometeu seu primeiro assassinato. Em 1978, ele atraiu um jovem de 19 anos, Stephen Hicks, para sua casa, prometendo carona e cerveja. Após algumas horas bebendo, Dahmer espancou Hicks até a morte e, em seguida, desmembrou o corpo, espalhando os restos mortais pela floresta. Esse foi apenas o começo de uma jornada de assassinatos que continuaria pelos próximos 13 anos. Depois de alguns anos sem cometer crimes, Dahmer voltou a matar em 1987, quando atraiu Stephen Tuomi para um quarto de hotel e o espancou até a morte. O padrão de seus crimes começou a se formar. Atraía homens jovens, muitas vezes em bares gays, oferecia dinheiro ou bebidas e os levava para seu apartamento. Lá, ele os drogava, estrangulava e realizava atos de necrofilia e desmembramento. Alguns restos humanos ele guardava como troféus, outros eram consumidos em atos de canibalismo, o que lhe deu a fama de Canibal de Milwaukee. Se você está achando essa história perturbadora, espere até descobrir como Dahmer foi finalmente capturado e o que ele fazia para escapar da polícia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais histórias como esta. O reinado de terror de Dahmer chegou ao fim em 22 de julho de 1991, quando uma de suas vítimas em potencial, Tracy Edwards,
conseguiu escapar algemado de seu apartamento. Edwards conseguiu atrair a polícia de volta ao apartamento de Dahmer, onde foram descobertos restos humanos, fotos das vítimas desmembradas e outros objetos macabros. Durante o julgamento, Dahmer confessou todos os 17 assassinatos, demonstrando um entendimento claro de seus crimes e se declarando culpado, mas legalmente são. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua em Wisconsin e mais uma pena em Ohio, onde o primeiro assassinato havia ocorrido. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer encontrou seu próprio fim nas mãos de um companheiro de prisão, Christopher Scarver, que o espancou até a morte com uma barra de ferro. Dahmer morreu como viveu, cercado por violência e mistério. Jeffrey Dahmer deixou um legado de horror e questionamentos sobre os limites da mente humana e a capacidade do mal. Sua história serve como um lembrete sombrio das profundezas que a psicopatia pode alcançar e continua a fascinar e repugnar o público ao redor do mundo. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os mistérios mais obscuros da humanidade, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história.